Caros irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 16 de julho, e nós estamos celebrando o 15º domingo do tempo comum, cujo evangelho é de Mateus 13, 1 a 23, onde agora eu irei tomar alguns versículos considerados importantes dentro desse santo evangelho. É um longo evangelho, como vocês devem conhecer. Jesus vai aqui desenvolver e fazer uma catequese sobre esta parábola do semeador. Diz assim: naquele dia saiu Jesus e sentou-se à beira do lago. Acercou-se dele, porém, uma tal multidão. Disse ele: um semeador saiu a semear, e semeando, parte da semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque a terra era pouco profunda. Outras, enfim, caíram em terra boa, deram frutos, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Aquele que tem ouvidos, ouça. Neste santo evangelho de Mateus, caros irmãos, nós estamos diante de um discurso de revelação da realidade escondida do reino de Deus. E Jesus, portanto, vimos no 12º capítulo, esse 13º também, dando continuidade à sua vida pública, o anúncio do reino de Deus. Jesus então se serve da parábola para tornar mais compreensível o seu ensinamento sobretudo em relação àquelas pessoas mais simples e também usando de palavras mais simples. Então o centro do relato é a semeadura, que deve produzir uma colheita abundante e não ser sufocada e morta. Mas, por vezes, Jesus percebe o insucesso da sua missão para aqueles que duvidavam que o reino de Deus pudesse vir na sua pessoa. Então, o semeador, que espalha generosamente os grãos, é o próprio Jesus. A sua missão, ela pode ser comparada a uma semeadura. Então, com esta imagem, ele queria indicar que o reino de Deus foi inaugurado na história. Entre a semeadura e a colheita, entre a sua missão e a vida do reino, existe um vínculo indissolúvel. Temos, portanto, que confiar no seu reino e sairmos de nós mesmos ao encontro com o semeador, com confiança, mesmo diante dos diversos obstáculos que nós encontramos. Não é fácil para o agricultor trabalhar a terra, semear e esperar os seus frutos. Exige tempo e exige também sacrifício. Mateus destaca o privilégio dos discípulos, aos quais é dado conhecer o mistério do reino, negado por muitos do seu povo. É a recusa da pregação e, ao mesmo tempo, consequentemente, da pessoa de Jesus, uma oposição clara à pregação evangélica que muitos vão fazer. Mas isso faz parte também da missão profética de Jesus. Ele sabe que assume essa missão da continuidade da missão dos profetas do Antigo Testamento, mesmo sendo ele o profeta por excelência. Mas os discípulos de Jesus, escutando aí e compreendendo a palavra divina, foram feitos participantes do conhecimento do reino, ao qual nem os profetas do Antigo Testamento chegaram. A vós foi dado a conhecer esses segredos do reino de Deus. Se de um lado, a ação semeadora de Jesus, que doa o conhecimento, nós temos também de outro, o sublinhar da necessidade da ação de abertura e acolhida do homem. Então temos clara essa convicção, essas duas imagens, de Jesus que semeia e de outro lado, portanto, do terreno do homem. Importante a abertura e a acolhida dessa semente que o próprio Cristo lança em todos nós.
O conhecimento, então, dos segredos do reino é dado a quantos, como os discípulos de Jesus, abrem-se com o coração disponível ao dom divino. Aí está o segredo, como eu gosto de falar, de nós fertilizarmos o terreno do nosso coração. Ou seja, a abertura disponível ao dom divino. Não basta simplesmente ter uma terra, ou seja, ter um coração. É importante que ele seja fértil para colher essa semente que o Cristo mesmo vai lançar nele. Então, ao explicar a parábola do semeador aos discípulos hoje, Jesus acena para as diversas disposições morais dos homens que escutam a palavra de Deus. Mas muitas vezes a palavra de Deus, ela se sente ameaçada por algumas forças externas, como nós vimos nas diversas imagens, nos diversos terrenos por onde vai caindo as sementes. E essas forças externas nós temos a imagem de Satanás, as diversas crises, as perseguições, as preocupações do mundo e ao mesmo tempo de riquezas. Tudo isso pode tornar infértil o nosso terreno. Naquele que sucumbe diante destas forças, a semente permanece sempre sem fruto. Mas aqueles que acolhem a palavra de Deus com o coração e a alma abertos, produzem frutos abundantes. Então, a eficácia da palavra encontra-se condicionada sempre pelo tipo de acolhimento que os ouvintes lhe dão. Por isso eu falei, a eficácia está ligada, portanto, à abertura do coração que torna o terreno de cada homem fértil. Outro aspecto importante, muitas vezes nós deixamos de sublinhar, é que a audição superficial desta palavra e, ao mesmo tempo, o desânimo diante dos desafios, torna também estéril o nosso terreno, infértil. Portanto, a semente não produz. O ouvinte desta palavra, ele tem que ser um acolhedor dócil e perseverante. A intenção de Jesus, ao descrever a parábola, é a de nos dar firmeza nas dificuldades, particularmente nas perseguições que o mundo nos faz. Lembremos-nos, portanto, que é sempre necessária a colaboração do homem para a sua salvação. Isto é, ser introduzido no reino de Deus. Lembremos-nos que é uma imagem, uma parábola, que quer decifrar aos homens o reino de Deus. Por isso o evangelista Mateus quer nos mostrar que não basta pertencer à igreja ou simplesmente confiar simplesmente na nossa condição de batizados. Mas é necessário viver a exigência da palavra de Deus. Ou seja, deve ser acolhida como verdadeiros filhos e filhas de Deus, praticantes da palavra. Então, acolher esta palavra como filhos e filhas de Deus e como testemunhas dessa mesma palavra. O apelo do evangelista é para darmos uma adesão plena e efetiva à mensagem de Jesus sobre o reino, com constância e firmeza. Somente assim, a palavra de Deus será eficaz para a nossa salvação. Não basta só ouvir com os ouvidos, ou com um alegre entusiasmo inicial. Ela precisa ser o nosso modelo e referência de vida, esta mesma palavra. Ou seja, o sentido mais profundo do nosso ser cristão, praticantes da palavra. A beleza do evangelho de hoje é que a própria palavra explica a palavra. Por isso, essa imagem da parábola do semeador. Então, que sejamos todos nós terra boa, isto é, tendo um coração acolhedor e cuidadoso, que faz frutificar a semente numa produção abundante. A terra boa, semeada, é aquele que ouve a palavra e a compreende e produz fruto. 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor,
que fez o céu e a terra, por intercessão da Virgem do Carmo, dos nossos beatos Padre Victor e Inha Chica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado domingo.